contro 2, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo, il tiro, e gol, 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 e gol. Salve, salve galera, tô ligado no canal Futemagic. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho que esse pode ser o primeiro vídeo, né? Mas eu estou fazendo essa entrada. Então já espero que você já deixe um like, se inscreva no canal. Porque nesse vídeo eu irei falar sobre a carreira do conhecido Tidico, né? O Adriano Imperador. Ele foi um grande jogador, né, no passado, mas muitas pessoas acham que a carreira dele terminou muito antes do que já foi falado. Muitas pessoas acham que a carreira dele terminou, sei lá, em 2008. 2009, né, foi bem conhecido na trajetória do Flamengo, então muitas pessoas acham que a carreira dele terminou ali, mas creio que será comprovado o contrário nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreva no canal se você é novo. Espero que me acompanhe essa nova trajetória, espero que seja bem longa. Adriano Leite Ribeiro, ou Tidico, Adriano Imperador, com vocês, nasceu em 17 de fevereiro de 1892, atualmente tem 42 anos, ou seja, digamos bem novo pelo ano que ele se aposentou. O ex-jogador, mais conhecido como Tidico, foi um grande jogador e obteve uma grande carreira apesar de curta. Com seu chute imparável, sua grande força física e atribuída a uma boa velocidade foi chamado de novo fenômeno. Onde em 2006 atuou pelo lado do mesmo na Copa de 2006, aquela grande Copa com aquele 3 R's, o 3 R's, o quarteto imparável, etc. Era um grande time, mas infelizmente foi parado, se não me engano, pela Holanda e a gente não ganhou aquela Copa. Foi bem triste, né? Mas enfim. Mas vamos lá ao início da carreira dele. O início de sua carreira, o Adriano Imperador nasceu no Rio de Janeiro e viveu uma das favelas mais perigosas do Rio. Chegou ao Flamengo em 1891, onde começou no futsal e foi um grande destaque, o que fez subir para o campo. Iniciou sua carreira como lateral esquerdo, poucas pessoas sabem, mas Adriano Imperador iniciou sua carreira como lateral esquerdo. E permaneceu até o último ano, até o último ano de sua base, ele era lateral esquerdo. Onde foi vice-campeão, infelizmente até nesses tempos, né, do Flamengo. Ele foi vice-campeão pela Copa BH de Juniores em 1899. E sob o comando de Carlos Alberto, o Capita, que era comandante da base do Flamengo, notou suas habilidades e transferiu, entre aspas, transferiu no sentido de transformou o jogador de lateral para atacante e foi promovido para o time profissional em 2002 do Flamengo. Adriano fez sua estreia no dia 2 de fevereiro pelo torneio Rio São Paulo contra o Botafogo, e apenas 4 dias depois ele marcou seu primeiro gol contra o São Paulo, que, digamos assim, é uma curiosidade, porque logo depois, no prolongado desse vídeo, vai ser bem interessante esse destaque que eu falei aqui. E ainda com 18 anos de idade, no primeiro ano de profissional pelo Flamengo, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. E já dava-se algumas semelhanças com o Ronaldo Fenômeno, que na época, se não me engano, estava lesionado por uma lesão, aquela própria lesão do joelho, etc. Se lesionou um pouco tempo depois. O craque desses impressionava com seu grande vigor físico, porém, somente alguns anos tarde, ele também passou a ser reconhecido pelos seus chutes, acho que com a canhota. E foi o que eu falei no início desse vídeo. Então, apenas um ano depois da subida da base do Flamengo para o Flamengo profissional, ele foi vendido para a Internacional da Itália com 19 anos. E logo na sua estreia fez aquele gol, um golaço de falta contra o Real Madrid no troféu Santiago Bernabéu. Muitos pensam que pode ser tipo a Champions League ou algum outro torneio, mas foi apenas um troféu de pré-temporada, porque era 15 de agosto, né? O clássico lance foi contra o Real Madrid. Assim, esse gol é tão clássico que ele impressionou até o Zanetti, grande lateral esquerdo da Argentina, o conhecido como Novo Ronaldo. E também foi porque ele, ao pedir de Seedorf, ele bateu aquela falta que foi um gol épico, gol de estreia, etc. Mas, ao contrário de como muitos pensam, ele não seguiu na Internacional. Pelo menos, ele acabou saindo para a Fiorentina e para o Parma como empréstimos. E só retornando basicamente no seu auge na Internacional de Milão em 2004. Pela equipe de Milano, né, pela Internacional, onde obteve 15 gols em 16 jogos, e Adriano garantiu a vaga de titularidade e ficou conhecido pelo seu apelido até hoje como Le Imperatore, o Imperador, em alusão ao Imperador Romano Adriano, onde na Internacional em geral conquistou 2 Copas da Itália e
Scudettos ou Campeonato Italiano 4 vezes. Já, entretanto, em 2006 começou o, podemos dizer, o seu desânimo, né? Em 2006, logo após o triste falecimento de seu pai, a carreira de Adriano começou a declinar. Ficou quase aquele ano inteiro de 2006 sem marcar um gol pela Inter. E depois a Copa do Mundo FIFA, na Copa de 2006, foi duramente criticado pela imprensa esportiva brasileira, irritado com a péssima campanha da seleção naquela Copa, que não garantiu ótimos resultados, foi eliminado pela Holanda, se eu salvo engano, e etc. No ano seguinte, acabou sendo barrado pelo próprio treinador Roberto Mancini, treinador da Internacional, de ser inscrito na Liga dos Campeões de 2007 e 2008. Tudo isso ocasionou desânimo em Adriano, que decidiu retornar ao Brasil. Mas ainda o declínio antes de retornar ao Brasil seguiu na sua volta à Inter de Milão após a Copa. Os problemas pessoais persistiam e as faltas de cuidados com as condições físicas também. Sendo assim, Adriano havia perdido a total confiança do treinador Roberto Mancini, como eu falei, que nem sequer era convocado para as partidas, ou seja, era deixado de fora, ficava no clube mesmo, vendo jogos pela TV. E assumiu em entrevistas à imprensa que, deprimido, recorreu ao álcool, o que atrapalhou ainda mais a sua recuperação e retorno ao grupo. Tentou recomeçar em partidas pela Série A e na Copa Itália, mas acabou sendo liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física nos refins de São Paulo. Depois de seu departamento fazer o atacante, departamento de São Paulo fazer o atacante perder 3 quilos e reordenar a gordura corporal, os paulistas conseguiram convencer o clube italiano a liberá-lo por um empréstimo de 6 meses. Desta forma, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008. Naquele primeiro semestre era disputado a Libertadores. Tipo, o início e até o fim a Libertadores, só depois começar o Brasileiro, Copa do Brasil, etc. Então, em 2008, o São Paulo não conseguiu dar o clube seu quarto título, né, que tinha conseguido em 2005. Em 2008 havia tentado outro, mas a não conseguiu o quarto título da Libertadores, mas fez um ótimo papel nesses 6 meses. Em 28 jogos marcou 17 gols, ou seja, uma média de mais ou menos 0,87 gols por jogo, né? Não um gol inteiro, mas 6 entendem. E conseguiu 6 pela pela competição sul-americana, Libertadores, e 1 pelo Campeonato Paulista, que a Libertadores era disputada paralelamente no Brasil com os estaduais. Mas após a eliminação do São Paulo no São Paulo na Libertadores, o jogador deixou o clube mesmo sem ter um jogo sequer no Campeonato Brasileiro. Ou seja, apenas confirmando o que eu falei, que o Paulista, no caso do São Paulo, Paulista e Libertadores eram disputados simultaneamente naquela época, e o Brasileiro só começava muito depois. Depois de sua passagem pelo São Paulo, Adriano ainda retornou à Itália, jogou por alguns meses e teve participações importantes, principalmente na Liga dos Campeões. Foi muito importante no início da Série A de 2008 e 2009, chegando à marca de 100 gols pelo clube italiano, ou seja, 100 gols pela Internacional. No dia 22 de outubro de 2008, marcou o gol da vitória sobre o 1-0 contra o Anortes. Fez mais gols sem nem tento pronunciar esse nome direito. E com esse tento, chegou ao 18º gol da Liga dos Campeões e o centésimo não, o 70 gols pelo clube, né? Eu não sei pronunciar isso, perdão. Em abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou os treinamentos da Internacional. Um ano depois dessa grande marca, ele abandonou os treinamentos da Internacional e retornou sem autorização da Internacional ao Brasil. Foram dias de sumiço especulações de sua morte, que logo após foi desmentido por um delegado, etc., que estava envolvendo essa história de morte com coisas bem perigosas. E Adriano, na verdade, estava com seus familiares na casa onde nasceu. E de dias após assumir ele e seu empresário marcaram entrevista coletiva. Em 9 de abril de 2009, durante a coletiva, Adriano declarou que pretendia parar de jogar por um tempo indeterminado, que poderia durar até 3 meses, pois perdeu a alegria de jogar futebol pela conta da mídia, por conta do seu falecimento do seu pai, longe da família, etc. Aconteceu grandes descontentamento por parte do Adriano com o futebol, só queria estar com a família, etc. Passados 3 meses da indefinição de sua carreira e continuidade no seu contrato com a Internacional, o clube informou no dia 24 de abril daquele mesmo ano, no seu site oficial, a rescisão amigável de contrato com o centroavante brasileiro, sem revelar valores ou condições desse acordo. Já o seu retorno, bem conhecido ao Flamengo, foi no mesmo ano, em 6 de maio. Oficializou seu retorno ao clube que mostrou para o mundo, né?
e reestreou no dia 31 de maio contra o Atlético Paranaense, marcando o segundo gol da vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o jogador brasileiro Adriano foi destaque por seus principais jornais e sites esportivos, tanto do Brasil, se não me engano também da Itália e diversos outros, porque Adriano é um grande craque. Também teve uma grande atuação no dia 2 de setembro contra o Sport, onde marcou 2 gols na vitória por 3-0. E no Brasileirão daquele ano, Adriano foi junto a Djan Petkovic, o treinador Andrade, ao grande estádio do Flamengo na competição. Ao fim do torneio, o Flamengo conquistou o título brasileiro memorável. Também teve aquele belo gol dele de cavadinho, lindo, gol do Adriano. E conquistou o brasileiro, e o Adriano foi artilheiro do Brasileirão junto com o Diego Tardelli, que estava também no seu auge, no Atlético Mineiro em 2009. Em 2009, ambos com 19 gols. E após a grande passagem pelo Flamengo em 2010, a sua dupla de ataque com Wagner Love, o Flamengo não teve grandes atuações na Taça Rio, onde após perder um pênalti, o Adriano perdeu um pênalti na Taça Rio em derrota para o Botafogo por 2-1, ocasionou a eliminação. E Adriano sofreu grande pressão da torcida. E após a eliminação na Libertadores para a Universidade do Chile, Adriano marcou seu último gol pelo Flamengo, sendo esse na ida e perdendo na volta no Maracanã. E aí se encerrou a sua carreira no Flamengo em 2010 para seguir para Roma, onde ainda retornou ao futebol italiano. Poucas pessoas sabem, em 2010 o Adriano foi direto para Roma, onde não obteve grande sucesso. Retornou ao Brasil em 2011 ao Corinthians. Outra coisa que muitas pessoas não sabem, por passar pelo São Paulo, ele retornou ao São Paulo para passar pelo Corinthians em 2011, mas teve que passar por uma cirurgia, retornando apenas ao fim do Brasileiro na 36ª rodada naquele Brasileirão, marcando um gol contra o Atlético Mineiro, se não me engano, Atlético Mineiro, e mais um gol pela sua passagem no último, que foi apenas de 7 jogos. Em 2012 retornou ao Flamengo na terceira passagem, mas não atuou em nenhuma partida oficial. E Adriano ainda ingressou ao Atlético no Brasil e marcou pelo clube em 4 jogos pela equipe paranaense. Ainda assim, em 2014 chegou a equipe francesa Le Havre, que atualmente está na segunda ou terceira divisão francesa. Ele chegou perto de um acordo, mas após algumas especulações, etc., o clube francês decidiu desistir da contratação do grande atacante brasileiro, que não estava no seu auge desde 2009 e 2010. E após isso, retornou apenas a jogar em 2016, ou seja, 3 anos depois de ter jogado pelo Atlético Paranaense, retornou apenas a jogar futebol em 2016 pelo Miami United, um time da 4ª divisão dos Estados Unidos. Fez apenas um gol pela equipe dos Estados Unidos e decidiu se aposentar naquele mesmo ano, aos 35 anos, após finalizar alguns amistosos que o próprio clube de Miami United insistiu ao Adriano ter que fazê-lo. No total de sua carreira, obteve 202 gols em 407 jogos por onde passou. Para o próprio brasileiro, o Adriano parou em 2010 no Flamengo, seguindo por várias outras equipes, mas sem nenhum sucesso. Adriano já admitiu em várias entrevistas que a morte de seu pai, infelizmente a morte de seu pai, foi um grande fator para o declínio de Adriano. E por conta dessa tragédia, Adriano não pôde se tornar um novo fenômeno, ou um novo Ronaldo, como declarado por Zanetti. E por conta disso, creio eu que Adriano poderia ter sido muito mais, mas por conta de desânimos, até mesmo para o álcool, etc. E infelizmente o falecimento de seu pai foi grandes fatores infelizes para a carreira profissional de Adriano Imperador. Mas o importante é atualmente, o atual Didico, está feliz, vivendo a vida tranquilamente. Isso que importa, mas todos nós sabemos que Adriano poderia ser muito maior do que já foi. Poderia ser até mesmo bola de ouro, etc. Adriano era imparável. Como você pode ter visto em alguns highlights que eu posto nesse vídeo, se não tiver pegado copyright, o Adriano seria fantástico. Mas infelizmente a sua única atuação na Copa de 2006 foi péssima para a visão dele na seleção. Mas isso não parou o amor dos brasileiros por ele. O amor tanto pelo jogador como pelo Didico, que dizem muito ser um ser incrível e aparenta ser mesmo. E é isso que importa, apenas a felicidade dele. E infelizmente não ter conseguido aquela carreira que ele pudesse querer ou pudesse atingir. Infelizmente por conta de tragédias, etc. Isso ficou apenas na história, né? Na história e do que poderia ser Adriano Imperador.